Gostaria de passar a palavra para o professor Gustavo Clô, que agora vai dar um pouco mais da perspectiva do direito no mercado da música. Tá? Então a palavra é sua, professor. Boa tarde a todos, muito obrigado aqui pela presença. Queria agradecer ao convite, né, da Sociedade da Música, agradecer a todos os envolvidos aqui, dizer que gostei muito de ouvir a exposição tanto do professor Eduardo quanto a exposição da professora Marcela, aprendi muito aqui e queria trazer um pouco da perspectiva de nós aqui do mundo do direito, né? A gente vive tempos assim muito diferentes, né? E esses tempos muito diferentes, obviamente, eles afetaram a indústria da música, como afetaram a indústria cultural como um todo, né? Hoje, todo mundo necessariamente viu um meme, né? Ninguém consegue passar um dia sem ver pelo menos um meme. E você sabe por que isso é importante para a gente? Isso é importante para a gente porque o meme é talvez o grande símbolo do tempo que nós vivemos, que é o tempo onde essa fronteira entre o produtor de conteúdo de propriedade intelectual e o consumidor de conteúdo de propriedade intelectual, essa fronteira foi derrubada. Porque aí eu vou fazer a seguinte pergunta: e quantos de nós já não nos pegamos também alterando uma foto, escrevendo alguma coisa e nós mesmos criando um meme? Eu lembro de criar já 2 ou 3 memes e teve uma coisa dessas de meme que eu fiz, daqui a pouco a gente fala de coisas sérias, mas teve um negócio desse de meme que eu fiz que viralizou. E eu tive milhares de compartilhamentos e virou notinha no Anselmo Góes, porque eu fiz uma piada, vou ser sincero aqui sobre o que foi, fiz uma piada sobre uma lei que foi criada aqui no nosso estado, que era uma lei criando o Dia Estadual da Pipa. Aí eu falei, não, agora vai, né? Com o Dia Estadual da Pipa, o estado do Rio tá salvo, né? E aí, não só viralizou, foi parar no Anselmo Góes, como eu recebi uma carta reclamando, né? Porque eu fiz piada da Sociedade Estadual dos Soltadores de Pipa, que eu não fazia a menor ideia de que existia. Mas eu acabei de descobrir que ela existia, e reclamando e tal, né? De que eu tinha feito piada com a pipa, que a pipa era um assunto muito sério e tal. Eu não fazia a menor ideia, mas, assim, esse é o mundo onde nós vivemos, né? E a música com isso? Bom, eu não sou músico, mas sou um apaixonado, né, maestro. Tenho lá meus CDs, não joguei fora. Eu tenho a teoria de que eles vão valer dinheiro algum dia de novo, né? Porque os LPs eu me arrependi muito de ter vendido, né? Então os CDs eu guardei lá e fica minha mulher reclamando que esse estante cheio de disco aqui, né? Tem lá 2.000 discos lá. Ela fica reclamando, guarda aí que um dia isso vai valer dinheiro, né? Então, eu sou um comprador, sou uma pessoa que gosta muito de música e fico entendendo, analisando, olhando esse mercado, muito, muito apaixonado, muito interessado e muito preocupado, né? Vamos lá. O que é o contexto do mercado de música, né? Olha que interessante a barriguinha que o faturamento faz. O faturamento cai e depois o faturamento da indústria global da música, de novo, sobe. Eu sei, professora, que não está indo para o músico, mas que o faturamento subiu. E a gente olha que 65% desse faturamento hoje é o quê? Streaming. A indústria da música fatura hoje com streaming. Formato físico fatura pouco, outros formatos faturam pouco. O que dá dinheiro na música hoje é streaming. O Daniel Ek, que é o dono do Spotify, está ficando com a grana toda? Tá. Mas que está faturando? Tá. E está faturando mais. Forte presença do streaming e dos aplicativos de vídeo curto nesse faturamento, tá? Então, a indústria da música hoje faz dinheiro com o Spotify, com o Deezer, com o Tidal, mas também faz dinheiro com o YouTube, faz dinheiro com o TikTok, tá? E fazendo já uma aproximação com o primeiro comentário que eu fiz de que essa parede foi um pouco derrubada, né? Entre quem faz música e quem consome música. Alguns dos artistas mais conhecidos do mundo de hoje são artistas que começaram a fazer música dentro do seu próprio quarto. Talvez o melhor exemplo de todos seja a Billie Eilish, né? Que começou fazendo música com o irmão no quarto e 3, 4 anos depois estava ganhando o Oscar. E a diferença de tempo foi exatamente essa, 3, 4 anos, entre a Billie Eilish gravar o primeiro disco no quarto e estar ganhando o Oscar de melhor música. Então, música associada a filme, evidentemente, que a gente está falando de Oscar, né? O que é o arcabouço legal que a gente tem hoje no Brasil já há muito tempo? Constituição da República protegendo o direito autoral e a 9610 de 98, que é a Lei dos Direitos Autorais,
Clô, uma lei de 98 provavelmente está desatualizada. Isso aí não há a menor dúvida, né? Talvez a gente precisasse de uma nova lei de direitos autorais, de um novo marco regulatório para os direitos autorais no Brasil, visto que, olha de que ano que é a lei. A lei é exatamente do ano em que mudou tudo. Então é óbvio que ela está errada. Né? Foi esse ano de 98, que Lars Ulrich, baterista do Metallica, vai a público e diz, tem um negócio aí que vai mudar tudo, um tal de Napster. E aí ele é ofendido, ele começa a ser odiado, e o ódio por ele nunca passou, né? O ódio continua até hoje, as pessoas falando mal dele, porque ele vê a público e fala, olha só, eles precisavam proibir esse tal desse Napster, porque esse Napster, ele tá dando as músicas, não é do Metallica, não, as músicas de todo mundo, de graça. E isso vai acabar com a indústria da música como nós conhecemos. Isso de um baterista da banda de heavy metal, uma pessoa que, em princípio, ninguém leva lá muito a sério. Mas ele sabia o que ele estava falando. Talvez ele estivesse sendo um pouco radical, mas é um baterista de banda de heavy metal, ele tem que ser radical mesmo, né? É o que se espera dele, né? Ele fala, olha só, isso aí vai acabar com tudo que a gente conhece, porque o que eu vendo tem um cara dando de graça. E aí, meus queridos alunos lá do direito, a gente que estuda análise econômica do direito, como é que é o nome dessa história que existe sempre um problema muito grande quando alguém dá de graça uma coisa que deveria ser vendida? Tragédia dos comuns, lembra? Olha a tragédia dos comuns aí. A gente discute isso tanto nas aulas de direito e o sujeito falando que tem alguém dando de graça. Na lei de direitos autorais, tem essa divisão clara entre direitos morais do autor e direitos patrimoniais. Né? Os direitos morais, o direito à paternidade, integridade da obra, direito de manter o inédito, direito ao exemplar único e raro da obra. Gustavo, dá um exemplo aí de direito ao inédito aplicado ao mundo da música. O Roberto Carlos sempre criando embaraços à reedição do seu primeiro álbum. O primeiro álbum do Roberto Carlos, Louco por Você, é um álbum de bossa nova que ele renega, que ele diz que ele não gosta. Ele está sempre criando todo tipo de problema, não está nas plataformas de streaming, pode procurar, não existe reedição em CD, mas no YouTube tem, porque no YouTube tudo é subido, né? Tudo é subido no YouTube, tem lá esse disco que você pode conferir. Esse primeiro disco do Roberto Carlos está lá. Direitos patrimoniais do autor, reprodução, edição, transformação, direito de sincronizar, direito de receber royalties, direito de execução pública, estão lá no artigo 22 da Lei de Direito Autoral, né? Forma de proteção do direito autoral no mercado da música. A gente tem dois espaços, proteção contratual e a gestão coletiva. Né? Proteção contratual, as situações nas quais o artista vende a sua música, comercializa o direito patrimonial, de mais variadas formas. Pode ser um show, pode ser um fonograma, pode ser uma execução em qualquer lugar, que ele tenha combinado. Né? A música dele pode estar na trilha de um filme, pode estar na trilha de uma peça. E tem as formas de proteção de gestão coletiva. A que está mais na cabeça das pessoas é o ECAD. Então, Gustavo, quando é que se paga ECAD? Nas mais variadas situações. E, obviamente, os alunos vão rir, até no motel se paga ECAD, não é? Mas também se paga ECAD nos supermercados, e é por isso que vários supermercados tocam música clássica em pendrives antigos, Muzak, todo tipo de música esquisita para não pagar direito autoral. Paga-se ECAD no botequim, e por isso que às vezes você vai no botequim e a televisão está no mudo, porque o sujeito não quer botar som para não pagar ECAD. Então, quer dizer, tem toda uma série de situações nas quais a música é remunerada em razão da execução pública coletiva. Festa se paga ECAD, casamento se paga ECAD, batizado de criança na casa de festa paga ECAD e por aí vai, né? Como é que funciona essa história da proteção contratual? Existem 3 grupos hoje de sociedades, de espaços nos quais a gente faz contrato no campo da música. Tem as editoras, que são responsáveis por, digamos assim, reter os direitos e administrar os direitos da composição. Tem as gravadoras que ficam com o fonograma, né, que é a composição gravada. Quando a gente pensa em música, dificilmente a gente está pensando em composição. Normalmente a gente está pensando em fonograma, que é a música que você escuta lá no seu celular, num disco, num CD. Né? A diferença que tem entre a composição Garota de Ipanema, que foi gravada por milhares de pessoas, e a música, fonograma Garota de Ipanema, gravada pelo Tom Jobim, ou pela cantora tal, ou pelo cantor tal. Né? E hoje tem o agregador, que ficou importante pra caramba,
Não é só do mercado de música, é do mercado de audiovisual em geral. Quem é esse agregador? É o sujeito que vai colocar a sua música na plataforma e vai buscar caminhos para que essa sua música seja colocada lá e você seja remunerado. No mercado de música, o agregador tem uma importância, sem sombra de dúvida. No audiovisual, então, nem se fala, né? Porque como é que... Você fica pensando, o sujeito gravou um seriado, como é que esse seriado vai parar no Netflix? Como é que esse seriado vai parar na Globoplay? Alguém precisa levar isso lá e fazer emplacar. Existe o agregador na música, ele é importante, mas no mercado de audiovisual, então, nem se fala o tamanho da importância dele, né? E tem a questão de gestão coletiva, né? Que a gente tem o ECAD, a gente pode ter outras plataformas aí que façam isso. O ECAD já não é mais necessariamente monopolista, mas ele é muito importante. E tem uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial 1.559.264, já reconhecendo que streaming é execução pública. Além de você pagar contratualmente, você também paga ECAD pela música que é tocada no streaming, né? Direitos patrimoniais, né? Remuneração pelo streaming. A gente paga royalties pela reprodução dos fonogramas ao compositor, paga-se um valor ao ECAD e paga-se um valor pelo fonograma, né? Pela reprodução fonomecânica. Então, eu entrei no streaming e decidi escutar uma música, né? Por exemplo, uma música dos Beatles. Vocês sabem que as músicas dos Beatles têm, em geral, como compositor lá, Lennon e McCartney, as músicas do George Harrison e a uma ou duas músicas do Ringo Starr. Mas eu decidi ouvir uma música dos Beatles. Tem uma remuneração que é paga ao Paul McCartney e ao estate, lá, ao espólio do John Lennon. Se eu escutei, por exemplo, a música Yesterday, que é composta pelos dois. Então tem um pedacinho que vai para o compositor, tem um pedacinho que vai para o dono do fonograma e tem um pedacinho que vai para o ECAD. Fonograma dos Beatles tem aquela confusão toda. Michael Jackson comprou, Paul McCartney comprou de volta, enfim. Eu ouvi que tem vários artistas vendendo toda a sua produção. É a composição, é o fonograma, é o quê, né? O Phil Collins vendeu, eu ouvi falar que o Bob Dylan quer vender. Às vezes é só o fonograma, às vezes é só a composição, às vezes é tudo. A gente tem que entender o que o artista tem, porque tem artistas desses que tem uma coisa, que tem a outra, e tem artista que tem as duas. Queria agora trocar uma ideia com vocês sobre YouTube. O YouTube trabalha com um sistema um pouquinho diferente, tá? O YouTube trabalha com uma lógica de Content ID. Ele tenta identificar quem é o titular daquele conteúdo. Às vezes é o fonograma, às vezes é a composição, às vezes são os dois. É um algoritmo, é um sistema que funciona dentro do YouTube, né? E o que é a tal da monetização que acontece dentro do YouTube? O YouTube remunera o titular desse conteúdo. Se ele identifica os dois, remunera os dois. Gustavo, tem vídeos que são monetizados, ou seja, está um sujeito lá tentando ganhar dinheiro com o vídeo. Se é encontrada uma música, pode acontecer duas coisas diferentes? Sim. Pode acontecer uma desmonetização do vídeo porque você colocou uma música e o YouTube acha seguro que você não ganhe dinheiro às custas dos outros. E às vezes existe um direcionamento da monetização. Se ele identifica que o João da Silva, que é o dono da música, o teu vídeo vai dar dinheiro para o João da Silva. Queria também conversar com vocês sobre alguns casos que são interessantes que habitam aí o imaginário das pessoas, né? Um dos casos é o caso da Taylor Swift, que mandou tirar as suas músicas todas do Spotify, né? Por quê? Porque ela, apesar de ser compositora, não era dona do fonograma. O fonograma era da gravadora. E aí, com o tempo, essas músicas foram voltando para o Spotify. Só que muita gente não sabe que, no caso específico da Taylor Swift, ela não fez acordo com a gravadora. Ela gravou tudo de novo. Então, tá lá o disco Red da Taylor Swift, né? Esse disco Red que tá lá no Spotify é uma nova gravação das mesmas músicas. É um novo fonograma, que agora é dela. Ela gravou de novo. Né? Então, olha só o que essa
essa multipartição da proteção do direito autoral pode levar um artista a fazer? Gravar novamente a sua própria música. Gustavo, já houve caso de artista que estava com a sua composição numa determinada editora e ele já não tinha mais o contrato com a editora tinha contrato com terceiros. E também não era dono dos fonogramas e, durante um tempo, sequer pôde tocar as suas próprias músicas. Isso já aconteceu. Um fenômeno que foi se tornando mais incomum. Gustavo, dá um exemplo famoso disso. Não sei, a garotada provavelmente não conhece, mas as pessoas mais velhas conhecem um conjunto de rock que foi muito famoso nos anos 60, que é o Creedence Clearwater Revival. Né? O John Fogerty, que é o vocalista do Creedence, e compôs as músicas todas. Durante muito tempo, por problemas contratuais, não pôde tocar as suas próprias músicas. Com o tempo, ele foi negociando acordos, comprando essas músicas de volta, e pôde voltar a cantar e tocar suas próprias músicas. Mas olha que situação dramática, um sujeito super famoso, super bem-sucedido, brigou com seus... Inclusive, um dos integrantes do conjunto era irmão dele. Brigou com essas pessoas e teve que passar aí 20, 30 anos sem poder cantar em público as suas próprias músicas por problemas contratuais. Tem um outro caso interessante aí do YouTube, desculpe, do Spotify que eu queria comentar, que é o caso do Discovery Mode, que é uma ferramenta de marketing que divulga a tua música te pagando menos. Então tem lá novidades. Aí você clica lá no novidades do Spotify, você ouve a música do Joãozinho, da Mariazinha. Legal que ela divulgou, mas ela está pagando menos para o artista. O artista está deixando ali pingadinho uma verba de marketing, né? Estamos sendo gravados, eu não vou usar as palavras que eu gostaria, mas realmente o YouTube é questionável, né? Queria falar uma coisa mais pesada, mas o YouTube realmente... Desculpe, YouTube não, perdão. O Spotify é questionável. Ele tem sido muito predatório. Essa palavra eu posso usar porque é uma palavra bonita. Ele tem sido muito predatório na remuneração dos artistas. Né? São relações muito assimétricas, muito injustas. Né? E mesmo os artistas muito grandes reclamam muito do Spotify. Imagina quem é pequenininho. Se a Beyoncé reclama do Spotify, imagina quem é pequenininho. Né? E outra coisa interessante também que eu queria comentar como case, direitos autorais nas lives. As transmissões ao vivo ficaram muito famosas na pandemia, mas algumas delas tiveram problemas por violação de direito autoral. Um exemplo é a dupla sertaneja César Menotti e Fabiano, que teve a live retirada do ar por ter veiculado propaganda em desconformidade com as regras do YouTube. O YouTube tem muitas regras também que você tem que cumprir, não apenas em relação às músicas que você vai usar, mas também em relação a aspectos aí que você tem que atender em termos de propaganda, né? Os professores que me antecederam, que são da área da música, citaram um fato que é muito interessante. Principalmente o professor Eduardo citou que essa fronteira entre amador e profissional, ela não é tão estanque e realmente não é. Hoje a gente tem muito vídeo no YouTube dedicado à instrução musical, né? Ensinando a tocar músicas de artistas, né? E esses vídeos, eles se tornaram um problema para o YouTube. Porque tem artistas que você não pode tocar nem 3 notas que eles não só vão desmonetizar o teu vídeo, como vão te derrubar. Então, você vai ter, por exemplo, dificuldade para encontrar vídeos ensinando a tocar músicas dos Guns N' Roses, porque eles derrubam tudo. Né? Existe uma determinação dos advogados da banda de tirar tudo do ar. Então, são bandas que têm uma restrição muito grande, outras vão ter uma restrição menor. A questão toda é que ninguém sabe muito bem onde é que isso tudo vai parar. Uma coisa que me parece muito certa é que o modelo econômico da indústria da música hoje gera dinheiro para algumas pessoas, mas essas pessoas não são os músicos. Com certeza não são. Né? Que existe alguém faturando, é só ver a curva do segundo gráfico que eu passei, que você vê que o faturamento voltou a subir, principalmente com as plataformas de streaming. Esse dinheiro não está chegando no personagem principal, que são os homens e mulheres que produzem, que tocam, que compõem, que são esses indivíduos que são os mais importantes do mundo da música. Com certeza esse dinheiro não está chegando lá. Né? Então, essa é uma questão que, para mim, é totalmente importante e sensível.
São essas as considerações que eu gostaria de fazer. Muito obrigado aí a todos, estamos abertos a perguntas. Muito obrigado, professor Gustavo Clô, pela excelente apresentação.